Boa tarde, bem-vindos a todos ao nosso webinar de microencapsulação e aplicação para substituição de gorduras trans em alimentos. Bom, é um prazer estar aqui para falar desse tema, para falar um pouquinho das possibilidades que a gente tem em ter ingredientes e alimentos mais saudáveis e usando isso, ciência, tecnologia, o que a gente tem de conhecimento para conseguir fazer esses ingredientes melhores. Então, aqui nós vamos começar hoje falando um pouquinho da microencapsulação, as formas que existe, como que isso acontece de forma geral. Nós não temos muito tempo hoje, tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que dá para a gente entender, vai começar com a Isabela, que é pesquisadora do ITAL, é doutora em nutrição e alimentos e nutrição pela Unicamp, pela Faculdade de Engenharia de Alimentos, e ela vai falar um pouquinho desses processos de microencapsulação. Na sequência, vai falar a Maria Cristina Nudes, que também é empreendedora, mas também é doutora em tecnologia de óleos e gorduras, pela Unicamp também, na Faculdade de Engenharia de Alimentos, e ela vai falar, então, dessa aplicação e dessa atuação dela junto à empresa que é a Noviga, né? Que ela é também a CEO da empresa. Bom, então, eu vou começar com a Isabela, passo a palavra para ela, e as dúvidas, vocês vão passando pelos chats e pelos comentários, que eu vou recebendo, o que for possível a gente responde hoje, o que não for possível a gente envia depois, vai ter um e-mail aí do Itaú, a comunicação vai passar para vocês, vocês podem enviando as perguntas. Então, bom evento e aproveitem. Obrigada, Gisele. Boa tarde para todo mundo. Queria agradecer primeiro o convite da Gisele para poder estar aqui hoje falando de microencapsulação com vocês, um pouquinho pelo menos. Quem me conhece sabe que eu sou doida com esse assunto, então sempre fico super feliz de falar sobre isso. E nesse caso ainda tem uma cereja do bolo, porque eu vou dividir esse período da tarde aqui com a Maria Cristina. A gente se conheceu por causa de um desenvolvimento em microencapsulação, nos tornamos amigas, e ela tem assim um case muito bonito e de muito sucesso, assim, que eu fico super orgulhosa de poder ter participado um pouquinho dele. Então, estou muito contente por esses dois motivos de estar aqui hoje com vocês. Bom, vou compartilhar minha apresentação para a gente começar, tá? Bom, está todo mundo vendo a apresentação? Acho que sim, né? Deixa eu pôr no modo de exibição. Agora vai. Pronto. Bom, então, pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre a microencapsulação, né? A gente vai tentar dar uma varrida, o tempo é muito curto, a gente vai tentar dar uma varridinha rápida sobre noções gerais, para vocês terem ideia de como a microencapsulação e a formação dessas microestruturas podem ajudar a gente a promover substituição de substâncias, né, de ingredientes críticos para a saúde em alimentos, por exemplo, né, gordura, açúcar e sal. Tá? Eu sou lá do Cereal Chicotec, que é o Centro de Tecnologia em Cereais e Chocolates lá do Itaú, tá? O Cereal Chicotec trabalha em pesquisa e desenvolvimento para 3 setores principais, né, da área de alimentos, que é panificação, área de chocolate e produtos açucarados. A gente atende alguns tipos de produtos, né, lá no nosso departamento. A gente trabalha tanto com pesquisa quanto em desenvolvimento junto à indústria para isso. O Cereal Chicotec trabalha em 5 linhas de pesquisa principais, estão aqui descritas no slide para vocês, e a nossa infraestrutura é dividida em laboratórios e plantas piloto para realização de testes, tá? E lá dentro dos laboratórios, né, nós temos o Laboratório de Desenvolvimento e Caracterização de Microestruturas para Aplicação em Alimentos. O nome é enorme, mas o apelido é Laboratório de Microencapsulação, tá? Lá a gente trabalha em duas linhas de pesquisa, principalmente, que é a microencapsulação, voltada principalmente para a incorporação de substâncias em alimentos, tá? Substâncias especiais, tanto do ponto de vista nutricional quanto tecnológico,
E também já estamos trabalhando há algum tempo com essa história da substituição microestrutural, visando principalmente a reestruturação de alguns ingredientes, redução de tamanho e construção de matrizes mistas para a substituição de alguns ingredientes em formulações alimentícias. O laboratório tem uma infraestrutura para fazer estudos em escala de bancada, né, da microencapsulação. A gente também tem um pouquinho de caracterização física de partículas lá no laboratório, enquanto as caracterizações químicas a gente sempre tem o suporte do ITAL e de parceiros de outras instituições também que nos ajudam, né? Então, nossas principais atividades estão voltadas para testes de conceito em microencapsulação e microestruturação e o desenvolvimento de micropartículas em escala laboratorial, ou seja, será que funciona a ideia que eu estou tendo? Então, nós temos condição estrutural lá para chegar em protótipos, né, de produtos microencapsulados para validar algumas ideias, alguns conceitos, né, dentro da área de microencapsulação. A gente também faz a caracterização dessas micropartículas. A gente oferece alguns serviços, né, de caracterização, por exemplo, determinação de tamanho de partícula, morfologia por microscopia óptica, e a gente também faz testes de secagem em escala laboratorial com um spray dryer de bancada que a gente tem lá. Bom, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre a microencapsulação em geral, tratando da definição, falando um pouquinho das estruturas que a gente tem, das funções, vamos falar de métodos, um pouquinho de caracterização e cases. Parece extensa a agenda, mas realmente vai ser uma passada, só para dar um norte. Então, vamos começar com isso aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a microencapsulação, ela vem como uma tecnologia para a solução de problemas. Que problemas, né? Problemas da incorporação de substâncias em matrizes alimentícias. Eu tenho uma formulação convencional, quero fazer uma alteração nessa formulação, e às vezes eu tenho incompatibilidade daquele ingrediente novo que eu quero adicionar, ou quero substituir, e a microencapsulação, por ser uma tecnologia de barreira, ela vem para me ajudar a viabilizar essa incorporação, essa troca de substâncias, tá? Então, quando eu soluciono o problema, eu estou tendo um novo produto, eu estou tendo uma inovação dentro daquele segmento de produtos, né? E quando eu estou trabalhando em inovação, certamente estou melhorando a competitividade do meu produto frente aos outros que tem no mercado e a competitividade da minha empresa. Outra coisa que a gente tem que entender é que a microencapsulação é uma tecnologia multidisciplinar. Por que eu falo isso? Normalmente vai ter uma pessoa que tem um material ativo, que é a substância que deve ser encapsulada, e essa pessoa tem que conhecer muito bem esse material ativo para me falar por que ela é sensível, qual problema ela dá na incorporação, é gosto, é cheiro, mudança de textura, a substância oxida, qual que é a sensibilidade que ela tem, né? Do outro lado vem a pessoa que vai fazer a microencapsulação, que sou eu, tá? A gente vai promover uma formação de estrutura, mas para isso funcionar, a gente tem que entender qual que é o produto de aplicação. Onde eu vou colocar isso? O produto é seco, é úmido, é líquido? Quanto é o tempo de vida de prateleira? Como é o processo de obtenção? Tem temperatura, tem pH, tem cisalhamento? Para a gente entender que tipo de micropartícula eu faço para prender esse material ativo para poder colocar nesse produto. E, por final, tem que ter uma pessoa que nos ajude, né, a entender se a função desse material ativo foi atingida. Se for uma função tecnológica, estudos tecnológicos em cima do produto já com o ativo microencapsulado incorporado. Se for de benefício de saúde, pessoal da área de saúde, para ajudar a gente a entender se tudo funcionou direitinho. Do ponto de vista de definição, né, a microencapsulação pode ser entendida como a formação de microestruturas, né, micropartículas baseadas no modelo celular. Aqui a gente tem uma célula, a célula tem uma parede que impede, que isola a área interna da área externa, permitindo trocas de acordo com a necessidade. Então, por definição clássica, né, a microencapsulação forma uma estrutura que isola e protege o conteúdo interno, mas permite a interação controlada com o meio externo. Na área de alimentos, a gente pode ter a gente tem, né, a aplicação da microencapsulação em 3 grandes segmentos, que seria ingredientes,
suplementos nutricionais e embalagens, uma diversidade de substâncias podem ser microencapsuladas para aplicação e uso em formulações alimentícias. E a gente está falando na microencapsulação, então, de estruturas que são partículas em escala micrométrica. Essa escala micrométrica vai aí estritamente de 1 micrômetro até 1000 micrômetros ou 1 milímetro. A gente tem aqui algumas substâncias, alguns ingredientes alimentícios que têm tamanhos de partícula variando nessa faixa também. Daí o conceito de uma possível substituição microestrutural utilizando as micropartículas. E na microencapsulação a gente tem a formação de duas estruturas, tá? Dois grandes blocos de estruturas, e é muito importante a gente entendê-los. Um é a microcápsula, onde a gente tem o material de parede, envolvendo uma grande porção do meu material ativo, que a gente chama de sistema reservatório, e a microesfera, que é uma matriz contínua, e o meu ativo fica disperso em pequenas porções no meio dessa matriz, que a gente chama de sistema monolítico. O importante disso é porque essas estruturas têm perfis de liberação desse material ativo, que vai ser uma coisa que eu vou precisar fazer depois, que a partícula estiver pronta, completamente diferentes. A microcápsula a gente costuma associar a imagem da quebra do ovo. Quando você quebra a estrutura, o material sai em grande quantidade e você não consegue reter aquilo, então eu vou ter uma liberação rápida. Enquanto que na microesfera, pelo material estar porcionado, e mesmo que eu quebre a microesfera, eu vou ter uma liberação mais lenta e controlada desse material ativo. Então, é muito importante saber que tipo de estrutura eu quero para a aplicação do meu material ativo. Em termos de funções da microencapsulação, eu tenho a primeira delas como a proteção, onde eu tenho o meu material ativo e o meu produto de aplicação, e eu posso ter alguma interação indesejada aí. Por exemplo, um off-flavor, no caso de aplicação de óleo rico em ômega 3, que pode dar um off-flavor no produto de sabor de peixe. Eu posso incorporar uma fibra que vai mudar a textura do produto que eu estou incorporando, né? Então, assim, tanto a minha substância pode sofrer uma alteração, meu ativo, por uma oxidação, ou alguma alteração física nela, que ela perde a propriedade importante que ela tem, quanto a minha substância também pode provocar uma alteração no meu produto de aplicação. E nesse contexto, a gente quer, então, né, promover uma barreira e evitar que essas interações aconteçam. A gente também tem a liberação controlada, né? Por exemplo, vamos pensar em manipulação de efeitos sensoriais, pensando no dulçor em goma de mascar. Eu posso estender o dulçor encapsulando um edulcorante, de modo que durante a mastigação e a ação da saliva, essas micropartículas vão se desmantelando lentamente e vão liberando lentamente o edulcorante, permitindo que eu sinta o dulçor na goma de mascar por mais tempo. A liberação controlada está baseada em gatilho de liberação, que é como começa a minha liberação? É umidade, é pH, é temperatura? E a taxa de liberação, qual velocidade esse material é liberado? É rápido ou tem que ser lento e gradativo, tá? E a veiculação, que é a conversão de líquidos em pó, muito utilizada para a área de aromas, óleos essenciais, por exemplo, né? E a mudança de polaridade de substâncias para melhorar a compatibilidade delas na matriz alimentícia. E nesse contexto, estou falando de modificações de propriedades físicas do meu material ativo. Para fazer o desenvolvimento de uma micropartícula, né, para conceber o projeto de desenvolvimento, eu costumo falar que é importante responder essas questões críticas aqui. Essas questões, elas abordam as etapas que o desenvolvimento vai ter. Por exemplo, quem é a minha substância de interesse? É toda a caracterização que envolve ela, o ativo, né? Qual que é o produto-alvo? Qual que é o alimento que eu quero colocar essa substância? Qual é o processamento que esse produto-alvo sofre? Quais são as condições de processamento? Como que é o armazenamento desse produto depois de pronto? E como que é o consumo? Considerando essas 5 categorias aqui durante, né, essas 5 etapas na evolução por onde o meu material ativo vai passar, eu consigo montar, então, meu projeto de desenvolvimento aí da micropartícula.
No contexto de obtenção da micropartícula, a gente tem três atores, eu costumo falar, né? Um deles é o mais importante, é o meu material ativo, que é a substância de interesse. Ele é o alvo da história, ele é o cara que vai dar o diferencial no meu produto de aplicação lá na frente, né? Eu tenho também o material de parede, com um papel super importante, porque é ele que vai dar a estabilidade física da partícula, ele vai fazer proteção e barreira, e permeação e liberação. E depois eu tenho o processo de microencapsulação em si, que vai promover a formatação e a produção propriamente dita das micropartículas. Se eu mexo em um desses, eu faço um projeto de desenvolvimento fazendo uma consideração específica. Se eu mexer em algum deles, mudei meu processo, vou ter que reconsiderar se os meus materiais de parede são adequados. Se eu mudar o meu ativo, talvez o meu processo já não sirva mais para aquele ativo, tem que mudar o meu processo. Então, por isso, a gente fala que é sempre um círculo virtuoso aqui, onde a alteração de um deles vai ter que necessariamente acontecer uma avaliação crítica dos outros dois participantes aí do processo de encapsulação. Depois que a gente encapsula, a gente tem que caracterizar as micropartículas, né? Aqui eu estou listando só algumas das principais caracterizações que a gente recomenda que sejam feitas para as micropartículas após a produção, né? Após os testes de desenvolvimento ali. Uma eficiência de encapsulação, que é a quantidade de ativo que permaneceu na minha micropartícula depois do processamento. Vamos dizer que eu comecei com 10 gramas de ativo, cheguei em 2 gramas na micropartícula, perdi 8 gramas do meu ativo no processamento, na microencapsulação. Tem alguma coisa errada, isso não é razoável, né? Eu quero o máximo possível de ativo saindo ali da minha formulação inicial e permanecendo na minha micropartícula. Depois eu tenho o perfil de liberação, que é como esse material ativo está saindo, será que está atingindo os objetivos que eu quero para aquele ativo, né? Diâmetro médio, distribuição de tamanho, que tem muito a ver com o perfil de liberação e também tem a ver com o perfil sensorial, percepção sensorial, dependendo da matriz alimentícia. O rendimento de processo de encapsulação, se ele está adequado. A estabilidade da micropartícula em si, né, a um armazenamento, a condições de processamento, e também a aplicação do produto, aplicação no produto final, tá? Pode ter outras caracterizações, por exemplo, o meu material é um produto em pó, minha micropartícula é pó. Será que é bom, então, eu olhar a solubilidade dessa micropartícula, né? Não, o meu material a minha micropartícula são partículas de gel ricas em água. Então, talvez seja bom eu saber o teor de água nesse sistema, tá? Então, posso adequar outras caracterizações de acordo com o tipo de micropartícula que eu estiver obtendo. Os métodos de microencapsulação aí que a gente tem são divididos em 3 grandes grupos, né? Métodos físicos, métodos químicos e métodos físico-químicos. Lá no Cereal Chicotec, a gente trabalha com 3 métodos físicos, que é a spray drying, chilling e a cocristalização, e 2 métodos físico-químicos, que é a conservação complexa e a geleificação iônica. A gente vai falar um pouquinho deles agora. Então, eu tenho lá spray drying e spray chilling. São 2 métodos físicos de microencapsulação baseados em atomização ou pulverização, tá? Nesse sistema, essa atomização e pulverização, ela vai promover microgotas e o enrijecimento dessas microgotas vão promover as microesferas, vai produzir, né, microesferas. No caso do spray drying, a solidificação dessas microesferas é feita por evaporação e no caso do spray chilling é feita pela solidificação de um lipídio que está aquecido e quando resfriado, ele vai se endurecer e formar a estrutura da partícula. São indicadas, esses 2 processos são muito indicados para ativos hidrofílicos ou hidrofóbicos e o produto obtido é um pó. Aqui é um esqueminha de como é produzida, né? Eu tenho lá a formatação das partículas com microgotas pela pulverização ou atomização, e aí eu vou promover o enrijecimento dessas microgotas. No caso do spray drying, essa pulverização acontece no ambiente aquecido, onde a temperatura vai estar maior que a temperatura de evaporação do solvente aqui, que em geral é a água para alimentos, tá? E aí, com essa evaporação do solvente, eu tenho a formação de um pó, composto por essas microesferas aqui.
No caso do spray chilling, o que eu tenho é um lipídio que vai estar derretido, ou seja, ele está aquecido acima do ponto de fusão dele, ele vai ser pulverizado, tá? Num ambiente que dessa vez vai estar resfriado. E a temperatura tem que ser inferior à temperatura do ponto de fusão do lipídio. Aí essa gordura endurece, tá? Ela solidifica e forma um pó também. Na conservação complexa e geleificação iônica, eu tenho um processo físico-químico de interação de cargas opostas, tá? Entre polímeros, 2 polímeros, no caso da conservação complexa, e um polímero e um íon, no caso da geleificação iônica. Normalmente, eu posso formar os 2 tipos de estrutura, microesferas ou microcápsulas, dependendo de como eu conduzo o processo, e eles são indicados principalmente para ativos hidrofóbicos ou com baixa solubilidade, porque esses processos, principalmente para a área alimentícia, são produzidos em meios aquosos. E se ele for hidrofílico, ele fica solúvel na água e o sistema de encapsulação não consegue reter esse ativo em grandes quantidades na matriz produzida, tá? O produto obtido, né, as micropartículas obtidas, elas são úmidas na forma de, tem aspecto de gel, tá? Aqui o esquema de como acontece, né, então na conservação complexa, 2 polímeros com cargas opostas, ou seja, um é catiônico e um é aniônico. Com a alteração de pH e força iônica no meio, acontece a maximização das cargas opostas. Os polímeros se juntam, porque as cargas opostas vão ser atraídas, e formam um complexo insolúvel no entorno do ativo, e isso promove a encapsulação, a formação desse gel em torno do meu ativo. Na geleificação iônica, eu tenho uma solução polimérica, pode ser aniônica. Se ela for aniônica, meu íon aqui vai ser catiônico. Se o meu polímero for catiônico, o íon é aniônico. Eu vou promover uma costura entre as cadeias poliméricas, formando novamente um gel, e esse gel vai fazer a retenção do meu material ativo. Aqui o exemplo, né, de produção, ó, 2 polímeros, um óleo, eu faço uma emulsão aqui em uma das minhas soluções poliméricas, faço um ajuste de pH e tenho obtenção das micropartículas, que podem ser esferas ou cápsulas verdadeiras ou microesferas. Na geleificação iônica, posso trabalhar com pulverização também, ou com gotejamento. Aquelas gotinhas do material de gel, né, do meu polímero, contendo meu material ativo, caem na solução reticulante e enriquecem lá, formam aquele gelzinho firme, e eu vou ter, então, microesferas ou microcápsulas, tá? Também nesse processo. A cocristalização é um processo físico, tá? Baseado na formação de uma rede cristalina. Eu posso ter a formação majoritariamente de microesferas, mas em alguns casos muito específicos eu posso ter a formação de microcápsulas, tá? É muito indicado para ativos hidrofílicos ou hidrofóbicos, e o produto obtido, né, as micropartículas, vai ser um material granulado que pode ter um tamanho de partícula variado em função de como eu promovo essa granulação ao final do processo de encapsulação, tá? Então, aqui está um exemplo da cocristalização, eu tenho a sacarose, eu tenho o meu material ativo, eu promovo uma mistura dos dois, eu posso solubilizar essa sacarose e fazer a mistura do ativo, ou posso fundir essa sacarose e fazer a mistura do ativo também, e promover posteriormente a cristalização novamente, e esse cristal misto aqui, né, é o cocristalizado ou aglomerado. Eu, normalmente, na cocristalização, vou partir de um cristal perfeito, um material cristalino de boa, que forma cristais muito característicos, e na cocristalização eu posso perder um pouco essa forma, e essa estrutura nova que se forma desse cristal misto é que protege meu material ativo, tá? Bom, falando agora das aplicações, né? A ideia, então, é trabalhar nas 2 frentes lá do laboratório. A gente faz a microencapsulação, mas a gente pega essa micropartícula utilizada para que ela funcione como um substituto microestrutural, né, de algum ingrediente em formulação alimentícia. Nesse contexto, eu estou trabalhando com micropartículas de funções mistas, que não só vão veicular uma substância de interesse, mas também vão promover essa substituição. Eu vou apresentar 4 cases rapidamente aqui para vocês, tá? Um deles é para recheio de biscoito, substituição de gordura em recheios de biscoito.
Biscoito recheado é uma delícia, mas a gente sabe, né, por açúcar, gordura. Então, como que a gente faz, né, para substituir a gordura em recheios de biscoito? Uma estratégia é a substituição por, por proteína, tá? E nesse caso, a gente trabalhou com isolado proteico de soro de leite. A ideia era simplesmente reformatar o isolado proteico de soro de leite comercial, que tinha um tamanho grande, um tamanho não grande, né, mas assim, era um tamanho que a gente considerava que podia ser melhorado em termos de redução. Nós passamos esse material comercial no spray dryer e conseguimos promover a redução do diâmetro de partícula. Isso aqui é diâmetro médio, tá? D50. E com essa redução, a gente conseguiu incorporar, então, esse material reestruturado menor, ele conseguiu substituir 30% da gordura da formulação de recheio de biscoito, em comparação a 19% de substituição com o produto comercial, tá? Que a gente atribui isso a uma maior área de superfície, etc., e conseguindo os mesmos atributos quanto à textura, adesividade, essas coisas. Para amendoim japonês, nós trabalhamos com a redução de sal, trabalhando em duas estratégias. O amendoim japonês é um produto drageado, né? Então, a gente fez uma redução de sal entre as cargas de drageamento, e também fizemos a redução do tamanho da partícula de sal. Fizemos o teste, né, com sal de tamanho menor. Qual que é a teoria, né? Quanto maior o cristal, mais lento ele dissolve na boca. Então, a percepção do sabor salgado pode ser mais lenta para partículas maiores de sal do que para partículas menores, né? E a ideia era simplesmente fazer mudanças no processamento ali, simples, que não implicassem em grandes alterações de processo, do processo em si, tá? E as principais conclusões que a gente teve é que a gente conseguiu, né, com essas pequenas alterações, promover uma redução no teor de sódio, chegou até a 25% a redução, se eu não me engano, sem perdas de atributos sensoriais, tá? Não foi preciso usar intensificador de sabor, tá? E a percepção de sabor salgado para o sal micronizado com a granulometria menor foi aqui a melhor, ou seja, confirmando o que a gente estava pensando. Isso é uma readequação da estrutura do ingrediente para promover a redução da incorporação dele. Aqui é um estudo de veiculação de emulsões, né, em sistemas altamente viscosos, nesse caso era bala de goma, bala de pectina, na verdade, tá? A gente queria incorporar um óleo, no caso, a gente incorporou um corante natural. É difícil fazer a incorporação, né, mecânica de um óleo numa matriz tão viscosa, e aí a gente fez o uso da coacervação complexa, que carreava, né, partículas bem pequenas, contendo um óleo preso dentro dessa matriz, ainda mais pequeno ainda, né, em gotas muito menores. E como esse coacervado ele se desmanchava na matriz da bala, porque ela estava aquecida na hora de fazer o doseamento e a formatação, ele entregava a emulsão de uma forma bem fininha, diferente de uma homogeneização mecânica, tá? Promovendo uma boa distribuição do corante. Paralelamente, a gente trabalhou com estruturas de gelificação iônicas, que são termorresistentes, para entrega desse mesmo corante. Nesse caso, a ideia era uma coisa mais lúdica, né? As partículas aparecerem mesmo na estrutura da bala. E nesse caso, o principal foco era a veiculação de uma emulsão pronta dentro de um sistema viscoso. E a gente tem aqui a cocristalização, tá? Esse aqui são os nossos primeiros resultados em cocristalização para veiculação de substâncias. A gente usou o mesmo corante natural, porque ele é uma óleo-resina de páprica, ele é sensível às condições do ambiente, então a gente entende se o processo de microencapsulação está sendo muito dano, o processo de encapsulação em si está provocando algum dano, né, na substância ativa. A gente produziu cristais aí com granulometrias diferentes, contendo a óleo-resina, né, nessa estrutura. A gente trabalhou alguns testes de estabilidade, onde a gente tinha essa óleo-resina cocristalizada e a óleo-resina que a gente está chamando livre, porque ela foi adicionada à sacarose só fisicamente. Então, a gente tinha tanto o problema de manuseio, porque
fica óleo resina pelo lado externo dos cristais de açúcar, e isso prejudica o manuseio do ingrediente, né? E no cocristal não, a gente tem um material bem fluido, bem fácil de manusear, e também a própria preservação da cor, né? Sob condições de iluminação, onde o cocristal, apesar da perda, ainda conseguiu manter alguma cor em relação ao óleo resina livre. Bom, pessoal, é muito pouco tempo para falar, né? É muito rápido mesmo, assim, o tempo é curto. Espero ter passado alguma coisa para vocês, ou pelo menos ter deixado vocês mais curiosos sobre esse assunto de microencapsulação. Meu contato está aqui, para quem quiser me procurar lá no Itaú, né? A gente está mais home office esses dias, mas dá para passar um e-mail aí para a gente poder conversar. Já estamos voltando às nossas atividades, mas estamos fazendo isso gradativamente. E queria agradecer muito a presença de todos aqui hoje e encerro minha apresentação aí, passar o espaço para a Maria Cristina. Muito obrigada a todos. Oi, gente, tudo bem? Então, a Cristina agora, obrigada, Isabela, foi ótimo, deu para saber, sim, adorei as fotos das microesferas e das microcápsulas, tá bem bonito mesmo. Obrigada. Então, eu vou passar para a Cristina, que eu já, Maria Cristina, né, Nietzsche, eu falei, já chamo de Cristina, a Cristina vai falar um pouquinho, então, dessa aplicação e desse ingrediente também que eles desenvolvem, então, estão trabalhando junto na empresa Noviga. Então, Cristina, pode começar. Obrigada, Gisele, obrigada do convite. Também é muito prazer estar falando junto com vocês aí, principalmente com a Isabela, que trabalhou desde o início com o projeto de doutorado junto comigo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver se deu. Tá todo mundo vendo? Sim, Cris. Tá vendo, né? Tá, sim. Obrigada. Então tá, então aqui a Noviga, né, vou apresentar, eu sou a Maria Cristina, fundadora da Noviga, que é uma startup de ingredientes microencapsulados. Então, a gente tem como propósito aí de entregar ao mercado soluções tecnológicas inovadoras para uma indústria de alimentos mais saudável, né, e isso aqui é a nossa proposta, e nisso a gente busca encontrar essas soluções com nossa expertise e também buscando parcerias junto com as instituições e universidades e até a indústria em busca dessas soluções. A Noviga surgiu, na verdade, com um propósito já bem definido, que era uma opção para a substituição de gordura trans, que faz um tempo já que está essa discussão, e agora realmente está para ser banida no mercado. Então, todo mundo foi atrás, começou a pesquisar alguma coisa para a substituição, e, na verdade, essa substituição é um pouco complicada na parte para as indústrias, né? Porque essa substituição não é simples, né? Ela altera a qualidade do produto, então é difícil você conseguir gorduras que mantenham a estabilidade e a estrutura dos produtos e ainda consiga seguir realmente a legislação, né? Na parte produtiva também é muito complicado, que a gordura em produtos que vão uma quantidade grande de gordura, ela é fundamental, né, para produtividade, e então se ela está um pouquinho mole demais, ela causa muito reprocesso, então essa substituição dessa gordura não é simples em algumas linhas de produto. E para o consumidor também tem pode ser alterado o sabor, a sensação, né, a textura, e em alguns casos precisa ser colocado outros ingredientes, e aí a lista de ingredientes começa a ficar maior ainda para poder atender essa eliminação. Então, a Noviga traz para o mercado um ingrediente microencapsulado, até aqui a foto dele mesmo, parecido com os da Isabela aí que mostrou, e ele tem uma função de estruturante para produtos trans-free, baixo saturado e clean label, porque a composição dele é muito parecida aos inúmeros produtos que ele é aplicado. Então, o produto é esse pó, né, aqui no vídeo à esquerda, adicionado numa base lipídica, então, na verdade, ele é um ingrediente colocado na gordura, né? E ele tem
essa função de dar estrutura e estabilidade nessa gordura que normalmente está um pouco mais líquida. Então, todos os produtos para aplicação são produtos com base lipídica, né? Sorvetes, cremes, margarinas, recheio de biscoito, massas, bolos. Então, tem tudo que tiver gordura e tiver alguma necessidade de estruturação, ele pode ser aplicado. Aqui a aplicação, na verdade, então o microcap, ele adicionado numa base lipídica, que aí você pode ser sem trans ou que ela esteja um pouco mais mole do que você precisa, ele acelera a cristalização, além de dar estrutura, né? Ele não precisa ser fundido para ser aplicado, também é uma vantagem na fábrica, né? É uma semente de cristalização, então ele vai dar início e facilitar a cristalização dessa base lipídica que você já tem lá. E fácil de aplicar e dispersar, porque é um produto que você vai colocar junto, na verdade, com os outros ingredientes do seu produto lá na linha de produção. E ele vai gerar estabilidade, aumento de textura. Em muitos casos, você consegue redução de tempo por ele acelerar a cristalização, né, o tempo de processo. É flexível porque você pode utilizar em qualquer base lipídica. Então, às vezes, na sua fábrica, você tem vários tipos de gordura e você pode usar diferentes dosagens em cada tipo de gordura e até de processo. Então, ele é bem flexível. E é sem aditivos, a composição dele é bem próxima da maioria dos produtos que ele é utilizado, né? Como que ele funciona, então? Como a Isabela já deu uma boa noção do como é a partícula, né? Aqui em cima a gente tem uma partícula meio grande para dar um entendimento que... Então, a gente encapsula, na verdade, os cristais de gordura. Então, eles estão todos prontinhos para cristalizar dentro de uma matriz, né? E aí, esse é um produto que a gente desenvolveu durante o doutorado, então, que eu fiz a produção, todas as partículas lá com a Isabela, é uma parceria com o Itaú, Unicamp e Itaú, que foi patenteado. E a Noviga surgiu e licenciou essa tecnologia para poder levar para o mercado. Aqui, então, dá para ver realmente como que é a atuação dele no produto, né? Então, a hora que essas partículas, esses cristais que estão dentro da matriz, eles são liberados, eles estão prontos para ajudar a cristalização da parte gordurosa do produto. Então, aqui você vê que tem as duas redes cristalinas, que a gente chama, né? São bem diferentes. E aí, é parecido com o que a Isabela mostrou também no trabalho dela. Em vez de formar cristais grandes separados, como o tamanho de partícula é muito pequenininho, o cristal já está pronto, ele vai cristalizar em volta, então a rede fica bem mais homogênea e fechada. Isso permite que a rede cristalina fique maleável, né, para qualquer eventual ciclização de temperatura, que também é um grande problema para a gordura, como também para a exudação de óleo, separação de fase de emulsões, né? Então, aqui a gente vê a outra rachou e separou a emulsão, e com o microcap ela se manteve estável. Algumas aplicações a gente trouxe aqui para vocês verem, todos os exemplos que a gente vai mostrar são exemplos que a gente fez no laboratório, até para os clientes entenderem, mas porque os produtos que a gente já tem feito em cliente não dá para ser mostrado, mas já tem bastante coisa testada em clientes, né? Em produtos reais. Então, aqui é um exemplo de margarina, bem simples, mas aqui o principal é que você pega a sua base, gordura e a parte aquosa, coloca o microcap e faz a cristalização, e a gente obteve um 30% mais rápido essa cristalização. Então, às vezes, você consegue melhorar ou reduzir o frio, né? Ou o processo fica mais rápido, e aí, ou até melhoria de produto. Você pode colocar um produto com mais óleo, menos gordura e conseguir a mesma consistência aí, né? Aqui a gente pode verificar realmente essa informação que eu disse, que nesse primeiro aqui à esquerda tem no tempo zero, as duas estão realmente bem próximas, tanto que elas foram feitas, foi feita análise sensorial das duas, e os degustadores não perceberam diferença.
Mas ela tem, a da direita com o microcap, tem 40% de redução de saturados. Então, ela tem maior quantidade de óleo do que gordura do que a da esquerda. E aí, depois, partindo para a oscilação térmica, que ficava frio e quente, a sem o microcap, ela, além de exudar, né, separar a fase, ela quebrou, e a com o microcap, ela manteve a estrutura, a estabilidade e a maciez. Aqui do lado direito, você pode ver a fase homogênea que ela forma. Então, pela microscopia, dá para ver bem a estrutura homogênea que o microcap fornece. Então, dessa forma, na margarina, ela aumentou a estrutura e a estabilidade da emulsão. Aqui tem um vídeo, deixa eu ver se vai conseguir passar aqui. Não dá para passar. Bom, depois vocês podem entrar no site que tem todos os vídeos lá para vocês verem. Aqui outro exemplo é o spread de chocolate, que é um creme de chocolate que utiliza bastante gordura e óleo. Então, é um produto que tem muito problema de exudação de óleo, aquela separação de fase, principalmente que fica em cima da embalagem, né? Então, aqui a gente também conseguiu fazer um produto com redução de saturado, quer dizer, tinha mais óleo do que gordura, e normalmente esses produtos são bem carregados de gordura, né, e utilizam bastante gordura saturada mesmo. E ele conseguiu reter esse óleo na fase, né, lipídica e teve a maciez. Também no nosso site tem os vídeos de todos esses produtos para vocês verem realmente como fica cremoso. E aqui embaixo tem a microscopia de novo para vocês entenderem por que tem essa função. Então, dá para ver que realmente a fase oleosa ela fica solta. Aqui, na verdade, não é todo mundo que entende essas fotos, mas a parte preta é o óleo e a branca é o cristal de açúcar, né? Então, você vê que fica bem separado. Aqui ele fica como se fosse preso, né, com o microcap. Então, ele melhorou bastante a exudação de óleo, né, reduziu, e também deu estrutura. Outra maneira de aplicação dele, quando o processo você não consegue adicionar o microcap no produto, também você pode usar a gordura já com o microcap. Então, aqui é uma adição direta do microcap numa gordura, e também a cristalização, como na margarina, ela foi bem mais rápida e produziu uma gordura bem homogênea. Aqui, além de homogênea, a gente deixou as gorduras em temperatura ambiente, uns dias bem quentes, e após alguns dias, a gordura sem o microcap, ela já era bastante estruturada, mas mesmo assim, uma parte dela se fundiu, né? Ficou separada e bem mole, né? Essa parte mais branca já estava bem mole, e com o microcap ela se manteve bem estruturada e estável. Ela tem uma maciez, mas ela não se desestabilizou. Então, para algumas aplicações que a gordura fica normalmente em temperatura ambiente, você não tem como deixar refrigerada e você precisa de uma gordura estruturada, ficou bem interessante esse resultado. Então, como eu disse, a gente não trouxe nenhum produto real, mas a gente já conseguiu em clientes mesmo alguns objetivos que a gente tinha no início de laboratório, mas já conseguimos em produtos reais. A gente já conseguiu aumento na linha de wafer, então que o wafer tem bastante problema de geladeira, né? Então, como ele acelera a cristalização, a gente conseguiu melhorar a produtividade. Isso também acontece, na verdade, esse produto, ele surgiu porque eu já trabalhei em fábrica de biscoito, e biscoito a gente tem um grande problema que é a gordura, né? Então, dia quente fica muito mole, no frio fica dura, então é aquela loucura. Então, ele surgiu com a ideia de ser um coadjuvante de tecnologia, como a lecitina, mas ao contrário, né? Ele dando estrutura. Então, em alguns casos, a gente também vê que a linha já está sem trans, já está toda ok, só que
depende do dia, se está muito calor, as gorduras elas não aguentam, e aí tem muito problema de produtividade. E aí a gente também pode ajudar com o microcap. A textura, então, em produtos que você precisa da textura, ele conseguiu, em alguns casos, 2 vezes mais consistência do creme. Isso tudo, claro, depende da base gordurosa que você está aplicando, né? Clean label, então, a gente conseguiu retirar também alguns ingredientes de formulação que estavam sendo colocados para ajudar na estrutura, né? A separação de fase de emulsões, a gente conseguiu reduzir esse tempo em 8 vezes, assim, quanto que ela aguenta de cicrização e mesmo de shelf life. A gente atende a legislação, porque, no fim, a gente pode ser usado, o microcap pode ser usado em qualquer base, né? E consegue também a redução do saturado, que entra também, além do trans-free, né? A saudabilidade que todo mundo está buscando. Além disso, então, a Noviga está trabalhando, né, na frente de gordura trans, né? Retirada da gordura trans, baixo saturado, dentro das 2 legislações que estão bem em alta aí para os alimentos. Também estamos trabalhando com redução de sódio e açúcar. E dentro do segmento plant-based também, porque normalmente é um mercado que está crescendo muito, e tem um grande problema em alguns produtos que, além do sabor, que é um desafio muito grande aí, a gente também tem o problema de textura, né? Então, a gente está tentando trabalhar usando a microencapsulação para alguns ingredientes, buscando melhorias de textura nesse tipo de produto. Então, as soluções aqui que a gente tem, o microcap, na verdade, é o que está mais avançado aí já para a nossa linha, né, de produtos, tentando tanto resolver o gordura trans, né, como também baixar saturado. E aí a gente tem as outras frentes, que é a redução de açúcar, o sódio e o plant-based, que a gente já tem alguns produtos em desenvolvimento ou já desenvolvidos para atender esses problemas aí que tem a indústria de alimentos, desafios, né? A Noviga, então, hoje a gente tem um laboratório próprio, que está em Campinas, na Fundação Tropical, e a gente tem algumas linhas de equipamentos que a gente consegue simular algumas aplicações. Então, algumas aplicações iniciais, assim, para simular um pouco o produto do cliente, a gente ainda consegue fazer lá no nosso laboratório, de panificação, gorduras, cristalização, pastas, a gente consegue fazer bastante coisa por lá. Senão, a gente busca sempre parcerias, né? Então, as parcerias são estratégicas para a gente, então, desde institutos de pesquisas, indústrias mesmo, os nossos fornecedores ajudam bastante também, a gente faz bastante parceria, e os próprios clientes, né? Porque como é um ingrediente, a gente tem que trabalhar muito junto com o cliente, até de auxiliá-los na busca dessa base gordurosa ideal para essa substituição, né? Porque não é simplesmente também falar essa gordura com o microcap dá certo. A gente tem que testar realmente em cada cliente as condições de processo que ele tem, a formulação, então é um trabalho bastante de parceria. E aqui também, para aproveitar o evento e também o Itaú, né? A gente está junto aí. Eu queria passar um pouquinho do nosso histórico aí para incentivar mais startups aí na linha de alimentos e também a interação da indústria com as startups, que no fim é o que está acontecendo, a interação entre os institutos de pesquisa, que fazem muitas coisas boas aí, só que não chega no mercado, né? É mais difícil chegar. Então, as startups estão conseguindo fazer isso, mas para isso sempre a gente precisa de parceria. Então, a gente começou, na verdade, o produto aí, o microcap, começou no doutorado, né? Que eu já disse, a gente fez lá na Unicamp, e aí o Itaú como parceiro, a gente depositou a patente, e depois começou o desafio da Unicamp, ganhamos o prêmio, aí fomos fazer a pré-aceleração da Baita, aí conhecemos o PIP, que também não é muita gente, não é todo mundo que conhece, que é um programa da FAPESP para inovação, então, assim, foi fundamental para a gente
começar a empresa. Então, a empresa começou, na verdade, quando a gente fez o contrato de licenciamento com a Unicamp e o ITAL. E aí a gente iniciou com o PIP, que foi um valor que eles pagam para você validar uma ideia, né? E com isso a gente conseguiu validar sensorial, validar o produto final mais próximo do mercado, porque alimento a gente tem que levar para o cliente um produto próximo do dele, né? Não adianta chegar com o pozinho só e falar que ele atua. A gente precisa mostrar um produto aplicado e o máximo próximo do dele, né? Então, esse é um grande desafio para as startups de food, né? Que a gente precisa de bastante estrutura. Então, por isso que eu disse das parcerias, a gente precisa o tempo todo de parceria. E aí, com o produto que a gente conseguiu formular certinho, conseguimos até na FI, a gente ficou como os finalistas da Innovation, né? Que foi muito importante até para a gente também já começar a divulgar o projeto. E o projeto, aí participamos, também fomos selecionados no projeto, no programa Germinar, que também é outro incentivo, outro programa que incentiva a indústria com as startups, né? E esse trabalho a gente faz direto com o cliente e atendendo a um propósito direto dele, né? Que é muito interessante também. E aí, em 2019, a gente montou nosso laboratório na Fundação Tropical, né? Conseguimos já passar da bancada para um piloto, que aí esse produto a gente já conseguiu testar em linha de processo dos clientes, então isso já começou a validar mais ainda o produto. Fomos também selecionados na EFI com outro produto, e esse ano a gente finalizou, então já temos a produção industrial desse produto com um parceiro. A gente definiu um parceiro que tem todas as características ideais para produzir o nosso produto, porque também a gente não tem como montar uma linha de produto agora, né? Então a gente precisa da parceria produtiva. Também fomos selecionados em outro programa que é o do Ipera, para desenvolver outro produto junto com eles. E estamos no TechStart, que é um programa que o Itaú está junto, muito interessante, e a gente está ainda em fase de preparação do negócio, verificar realmente, a gente tem que mostrar nossa parte de negócio ainda da empresa para ver se a gente vai ser selecionado para fazer a aceleração ano que vem. É muito interessante e ainda mais com o Itaú, que tem toda a estrutura que vai dar base para a gente poder trabalhar os novos projetos, né? E é o que a gente precisa. E sozinhos a gente não consegue fazer todo o desenvolvimento que a gente quer fazer, né? Então é isso, eu agradeço novamente a oportunidade. A Noviga está disponível também, se alguém quiser conhecer o produto, a gente tem amostra, podemos também testar produtos no nosso laboratório, mandar alguma coisa aplicada para vocês entenderem melhor como é sem ou com, e a gente está aí disponível para qualquer coisa. Obrigada. Foi ótimo, parabéns, Cristina, foi muito bom mesmo, é muito bom a gente entender, né, essas aplicações e tudo. Agora eu tenho algumas perguntas, eu vou tentar fazer, meninas, que eu acho que nós temos tempo, acho legal a gente fazer uma discussãozinha e continuar. Então, esse programa que vocês estão participando é um programa, né, que você estava comentando, enquanto eu vou aqui nas perguntas, de aceleração mesmo. Então, as empresas teve 100 inscritos, foram selecionados em torno de 30, e agora, para acelerar e participar o ano que vem, inclusive com um aporte para fazer essa parte dentro do Itaú, vai ser em torno de 10 a 12 empresas, startups na área de food tech. E você tem razão. Para trabalhar em food tech, as food techs têm que ter o produto, né? Não é só simplesmente você ir lá e fazer a ideia, você precisa materializar. E isso realmente demanda ter uma estrutura e demanda ter laboratório e demanda ter... Então essa interação é que a gente está tentando até otimizar para o Itaú colaborar melhor com isso e fazer e conseguir fazer com que as startups cheguem lá, né? Tenham essa evolução. Então isso é muito importante mesmo. Eu vou começar aqui fazendo algumas perguntinhas.
daqui que começou, a primeira coisa que eu tenho, o Glaucer Roden perguntou duas coisinhas, vamos ver se vocês conseguem entender. Primeiro, ele perguntou qual o impacto da indústria de óleo de palma, né, para a indústria de óleo de palma, né, eu acho que é isso que ele pensou, se tem alguma informação para você utilizar esse, né, esse produto do microcap, ou e a outra eu vou fazer das duas matérias-primas que ele perguntou para vocês responderem. E outra que ele mesmo perguntou, é o mesmo, como reage se você tem alguma informação com a manteiga de cacau, com esse produto, com microcap. Acho que é isso que ele quis dizer. Então, primeiro é essa. Tá, olha, primeiro, então, em relação ao óleo de palma, na verdade, o que a gente mais usa é adicionar o microcap no óleo de palma, que você consegue ter várias frações dele, né? Então, você consegue várias texturas. E em todos os casos, a gente já testou vários tipos desde o óleo, né, da oleína até a estearina, e realmente, em todos os casos, o que a gente está usando é a base de soja, mas não teve problema nenhum, ele realmente conseguiu dar o efeito e aumentou a estabilidade, a estrutura, e inclusive essa gordura que eu mostrei aí é com uma gordura de palma. Então, em relação à palma, é bem tranquilo e é a que a gente mais indica como solução, né? Em relação à manteiga de cacau, a gente tem um dos nossos segmentos que a gente está de olho, mas realmente não conseguimos, pela estrutura que a gente não tem de aplicação num chocolate mais real, a gente não tem um dado mais, digamos assim, mais real do chocolate, mas a gente já fez a aplicação na manteiga de cacau, e também ela teve efeito, aumentou a estrutura, só que a parte quanto aumentou a cristalização ali, acelerou a cristalização, ou deu fat bloom, ou não deu, melhorou, isso a gente não conseguiu ainda fazer por questão de não ser o foco ainda do segmento e não ter a estrutura, né? Então, é um dos nossos segmentos que a gente vai fazer, e se der para fazer no Itaú, vai ser melhor ainda. Eu também, e aí tendo interesse, quem tem interesse, quer fazer a aplicação, Isso. pode entrar em contato com a Cristina, se for possível, e ter alguma aplicação, pode ser feita no Instituto, né, que tem diversas plantas piloto, né, tem toda a estrutura em diferentes matrizes alimentícias para a gente ver a possibilidade. Então, é só entrar em contato. Aí vou continuar aqui, tem mais algum. A gente também já testou em alguns clientes, só que é muito específico, né? Então, se ele puder testar, se ele tem como testar na empresa dele, aí seria ótimo também. Também dá. Uhum. Vocês têm. Aí eu acho que a Ana Paula Santos perguntou se vocês têm outros exemplos. Eu acho que sim, mas vou perguntar. Vocês têm outros exemplos de aplicação de lipídios em micropartículas? Essa é a pergunta. E em emulsões também? Acho que foi essa. Pode. A Isabela quer começar? Bom, para microencapsulação, a gente trabalha com spray chilling, e aí as matrizes lipídicas a gente usa diversos tipos, né, para formação das estruturas. Já trabalhamos com gordura, assim, a gente trabalha bastante com a palma também, estrutura já hidrogenada nesse caso, para estar mais durinha, para formar estrutura de partículas, né? As emulsões, assim, encapsulação por emulsão, a emulsão é um processo de encapsulação também, principalmente se ela for uma emulsão dupla ou múltipla, né? E a gente tem a estratégia de múltipla emulsão para fazer métodos combinados em microencapsulação. Então, a gente usa. E a gente usa óleos variados, depende do foco ou objetivo de aplicação das micropartículas, né? E para Cris, não sei. Quer falar alguma coisa? Na verdade, a parte de óleos e gorduras é um dos materiais que a gente mais usa, né? Ou como parede ou como ativo, né? Então, ele sempre está presente e ele, como a gente diz, gera sempre uma emulsão. Na verdade, o spray, ele seca essa emulsão, mas quem faz o encapsulamento é a emulsão primária, né? Então, assim, a gente pode ser usado vários tipos de gordura em processo e depende muito, como a Isabela falou, do objetivo, né, da encapsulação. Tem bastante ainda, tem algumas perguntas ainda, mas eu acho que dá para fazer mais uns 5, 10 minutinhos e daí a gente encerra, pode ser? Porque aí se não tiver
mais, né? Tiver mais, aí a gente não consegue responder tudo. Depois, Aqui teve uma pergunta assim, referente à comparação do custo, né? Se é caro para, por exemplo, um produto mais barato como a margarina. Essa foi uma pergunta da Suzana Lemos. Ela achou Você eu não fala sei de colocar. Na verdade, ela... assim, a gente, o custo que a gente tem visto, assim, como a gente também muda a base lipídica, então a gente não é só você colocar o microcap numa base que você já está usando, não é um ingrediente a mais do produto que você já tem. Então, o propósito é você mudar, tirar a sua base ou alterar um pouco ela, para ficar sem o trans, né? E colocar o ingrediente. Então, essa parte do custo, realmente, ele tem um custo de ingrediente, mas depende muito da base lipídica que você vai trocar, né? Por isso que a gente tem usado bastante a palma, porque em alguns casos ela fica interessante o custo ainda. Assim, a gente consegue usar, porque palma também tem de todos os custos, né? Mas a gente consegue usar umas palmas mais baratas e colocando ele, então você consegue ter um custo de produto final próximo do que você tem hoje, né, com o trans. Eu vou fazer por último uma pergunta aqui de rotulagem, que teve duas, mas aí, assim, para como fica essa rotulagem na questão do produto, de utilizar o microcap na rotulagem, nessa nova versão que nós vamos ter aí. Se vocês quiserem falar, acho que essa é a última que eu vou fazer hoje. Se faltou alguma, vocês desculpem, depois vocês enviem. Na verdade, o microcap, como ele é composto de gordura e amido, maltodestrina, são produtos e lestina, né? Eles são produtos que normalmente já tem no produto final, né? Então, por exemplo, num biscoito recheado, esses 3 ingredientes já estão. Então, aí você pode colocar, porque a gente está considerando como uma gordura em pó, né? Gordura vegetal em pó. E aí você pode abrir ou colocar junto com o ingrediente que já está lá, né? Por isso que a gente fala que em muitos casos ele na verdade, ele se dilui ali no meio dos ingredientes que você já tem na sua formulação. É dessa maneira que a gente está buscando trabalhar, né? Tem uma aqui, não sei se a Isabela quer. Tem ajuda na temperagem do chocolate? Eu pulei. Essa é a última agora. Pelo que eu entendi que a Cris falou, ela vê ação na cristalização da manteiga de cacau, mas ainda não temos resultados muito conclusivos, né? Inclusive, tem um comentário do Lucas aí, que ele está falando que a infraestrutura do Cereal Chocotec está lá, caso você precise, para a gente fazer testes com chocolate, tudo, tá? Então, estamos abertos lá. Esse realmente é um segmento que a gente está na nossa lista, mas temos que focar em alguns segmentos, porque como uma startup, para você entrar em alguns clientes, né, qualquer empresa de ingrediente tem dificuldade, a gente como pequena mais ainda, e aí então a gente está focando no recheio de biscoito, pastas e cremes e sorvetes, mas o chocolate é um outro que em breve estaremos também. Se quem quiser aí tiver interessado, estamos abertos também a testar. A gente tem uma equipe técnica, eu já trabalhei em empresa de indústria de alimentos, o Jefferson também, então a gente tem bastante conhecimento também da parte produtiva, né? Então a gente pode ajudar na aplicação ali do cliente. Bom, eu acho que respondi, vou agradecer, as meninas estão de parabéns, foram uma palestra muito didáticas, com informações claras, que a gente consegue ver bem como funciona, e então, obrigada mesmo, viu? Vocês estão de parabéns, as duas. E eu agradeço também, teve muita gente que mandou recado para vocês, de parabéns, que as palestras foram ótimas. Eu agradeço também, estavam em peso. Eu agradeço a participação de todo mundo, alguns amigos que também me mandaram aqui, até me viram aqui também, oi para todos, agradeço, e a gente prepara para um outro evento aí, para trazer mais informações, qualquer dúvida, deixa recado aí para a gente. Tá bom? Obrigada, Cris, obrigada, Isabela. Muito obrigada. Obrigada, Gisele. Obrigada, até mais. Até mais, tchau. Até, tchau.